Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Bom, sejam bem-vindos a mais esse programa da segunda temporada do MauáCast. Hoje eu estou aqui com meu amigo e colega de trabalho, Lucas. A gente vai conversar um pouco com o Alexandre Chiavegato, né? Então, se apresente, Lucas, por favor. Depois a gente passa aí a bola pro Alexandre. Eu me formei aqui na Mauá. Em 2019 eu finalizei Engenharia de Controle e Automação. Depois disso eu fiz a pós-graduação em Ciências de Dados e Inteligência Artificial. E aí o contato com o professor Jones é que a gente trabalha no Núcleo de Sistemas Eletrônicos Embarcados. A gente está nessa área de Ciências de Dados e Inteligência Artificial. E aí eu também agora estou fazendo mestrado na USP, e aí a gente teve contato também com o professor Alexandre para bater um papo. Oi pessoal, prazer, meu nome é Alexandre, eu sou economista de formação, migrei para a área da saúde, então hoje eu trabalho com análise de dados em saúde, e mais especificamente na área de inteligência artificial em saúde, né? Desenvolvimento de algoritmos de machine learning, algoritmos que aprendem a tomar decisões a partir de dados, a partir de exemplos, e aí hoje sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e tenho meu laboratório de machine learning que desenvolve algoritmos para melhorar decisões nessa área tão difícil, tão complexa como a área da saúde. Atualmente, Alexandre, você trabalha mais com o pessoal da pós-graduação? Como que funciona o seu laboratório? Hoje, nosso laboratório tem cerca de 30 pesquisadores, né, entre alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc. O que une todo mundo é esse interesse, essa vontade em utilizar essa imensa quantidade de dados que temos na área da saúde para melhorar decisões. Tá? Então, hoje a área da saúde coleta muitos dados, mas não processa esses dados de uma forma adequada que permita melhores decisões. Tá? Então, a área é muito complexa, os fatores interagem de uma forma complexa, e esse tipo de problema, de interações, às vezes passa despercebido ao cérebro humano, mas não passa despercebido aos algoritmos. Tá? Os algoritmos conseguem aprender essas regras de decisão, de como, por exemplo, saber qual que vai ser o prognóstico desse paciente com câncer, por exemplo. Foi uma pesquisa recente nossa, que analisamos aí uma coorte de pacientes com câncer. O algoritmo ele aprendeu, dadas as características do paciente, aprendeu a predizer qual desse paciente com câncer ia acabar indo a óbito ou não. Então, esses algoritmos conseguem aí aprender, esses algoritmos aí que já transformaram aí a nossa vida, o nosso dia a dia, e conseguem aprender também na área da saúde, como eu falei, essa área tão difícil e tão complexa. E já aproveitando, né, esse ponto que eu acho que é interessante que você comentou, como que esses projetos chegaram, né, até você, até a Faculdade de Saúde Pública? Como que vocês estão lidando com o desenvolvimento, né, com a implementação desses algoritmos dentro, né, desse ambiente, desse contexto da saúde? Como que vocês estão fazendo essa interface? Então, depende do caso, tá? Então, o que nós precisamos é só de dados. Tá? Nós temos os nossos computadores, os algoritmos de machine learning são de livre acesso, estão disponíveis, aí não temos nenhum motivo para não fazermos pesquisas de estado da arte hoje. Tá? Os algoritmos são o mesmo algoritmo que Stanford tem acesso, que Harvard tem acesso, que MIT tem acesso. A gente no Brasil também tem acesso, então a gente está saindo do mesmo patamar. O que a gente precisa é apenas de dados, né? Então, dependendo da pesquisa, a gente já teve pesquisa que a gente coletou os dados, tá? Coisa que a gente se arrepende profundamente, porque é muito trabalho, mas a grande maioria das pesquisas, a gente tem os nossos parceiros, né, que coletaram esses dados e muitas vezes entra em contato, né? Então, essa semana a gente conversou com o grupo do Hospital das Clínicas da USP, da Esther Sabino, que tem muitos dados de saúde, que quer começar a aplicar machine learning para predizer os problemas de saúde, por exemplo, e estar em contato com a gente. Já alocamos um monte de projetos aí em comum. Às vezes eu tenho algum pesquisador laboratório que, por exemplo, tem muito interesse em câncer, né? Nós entramos em contato com pesquisadores que nós sabemos têm dados de câncer e perguntamos, vocês gostariam de fazer uma parceria com a gente para a gente desenvolver algoritmos para predizer alguma coisa? E, em geral, a abertura tem sido muito grande, as pessoas estão muito interessadas na área da saúde. Às vezes as pessoas têm a impressão, né, que os profissionais de saúde estão
estão com medo ou com receio de algoritmo de inteligência artificial. A minha experiência é exatamente a oposta. Tá? Então, sempre quando eu vou falar com o profissional de saúde, eles estão muito empolgados em finalmente ter um subsídio para tomar a decisão, tá? Coisa que esses profissionais não têm hoje. Eles têm muitos dados, porém dados dispersos. Né? Por exemplo, o resultado desse exame, resultado dos sinais vitais do paciente, resultado do exame de sangue, resultado dos sintomas do paciente, etc. Mas nada que unifique essa complexidade de informação para algo que esse profissional de saúde quer saber de fato. Seria, por exemplo, qual é o risco de se eu der alta para esse paciente ele ter uma recaída daqui a uma semana? Tá? Qual é o risco do seu João, que está vindo hoje no meu consultório, ter um infarto daqui a 5 anos? Qual é o risco desse paciente de câncer ir a óbito nos próximos meses? É isso que o profissional quer saber e nada disso é dado para o profissional hoje em dia. O que o Machine Learning vai fazer? Vai analisar essa imensa quantidade de dados que esses algoritmos estão coletando e conseguir falar, o seu João, dadas as características do seu João aqui na tua frente, eu consegui aprender com os outros dados dos outros pacientes que uma pessoa com as características do seu João tem um risco de ter infarto de 92%, por exemplo, no próximo ano. Tá? O profissional de saúde ele vai conseguir solicitar esse tipo de auxílio, os algoritmos dentro do prontuário eletrônico, ou mesmo conversando com o algoritmo, que vai ser uma tendência. Né? Então, a primeira coisa que o Machine Learning vai transformar rapidamente no sistema de saúde vai ser essa questão de preenchimento de prontuário eletrônico, né, que é a principal queixa aí hoje no sistema de saúde dos pacientes e dos médicos, que é que o médico tem que ficar lá digitando, olhando para baixo, digitando as informações do paciente no prontuário eletrônico, né, e sempre vem a queixa, o médico nem olhou no meu olho, nem olhou para minha cara, nem me encostou, só ficou lá digitando. Isso vai acabar com o Machine Learning. Tá, então, isso vai acabar graças a Machine Learning. Né? Então, já tem aí startups aí nos Estados Unidos que o médico conversa com o paciente e um algoritmo de Machine Learning ouve a conversa e preenche essa informação. Tá? Então, essa daí já vai ser, a primeira queixa dos pacientes já vai ser resolvida bastante em breve com inteligência artificial e com Machine Learning, e dentro dessa estrutura de prontuário eletrônico, o médico vai conseguir solicitar para o prontuário, eu estou aqui na dúvida, eu estou achando que esse paciente daqui tem a doença X. Qual a probabilidade de um paciente com as características ter essa doença? O algoritmo vai lá e já vai ter aprendido com os dados do hospital, ele vai conseguir falar, um paciente que nem esse aqui, a probabilidade é essa aqui. Tá? Então, assim, em todos os momentos aí do nosso contato com o sistema de saúde, a gente já vai ter esse uso de algoritmos de Machine Learning que já são usados aí no nosso dia a dia, né? Do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir, a nossa vida já é guiada, já é orientada por algoritmos de Machine Learning, e eventualmente vão chegar na saúde. Saúde está demorando um pouquinho mais, porque é mais consequente. Então, decisões de vida ou morte, a gente precisa ter muito mais cuidado do que decisões, por exemplo, de qual série no Netflix eu quero ver, tá? Ou decisões de qual é a melhor rota de trânsito. Obviamente, a gente não quer errar, né? Mas é muito menos consequente você errar qual é a melhor rota de trânsito, que é o Waze, né? O Waze é um algoritmo de Machine Learning. Qual é a melhor rota de trânsito versus errar qual é o prognóstico, o diagnóstico desse paciente. Então, assim, a seu tempo, estamos fazendo várias descobertas, temos muitas pesquisas em andamento, mas a seu tempo vamos descobrir quais algoritmos funcionam, como colocar eles em prática, etc. Então, o nosso laboratório tenta liderar essa transição de inteligência artificial na saúde no Brasil. Bem bacana, bem interessante. Já aproveitando, né, que você entrou nesse aspecto já de aplicação, já até mesmo com essa quebra de paradigma com os médicos, né? Como que vem sendo abordado, não sei se você consegue ter essa interface, mas como que a tecnologia vem sendo abordada na formação do médico hoje em dia? O cara, né, vamos supor que um calouro entra ali no primeiro ano, ele comece todo aquele programa, né, da escola de medicina. Já existe algumas disciplinas que estão trabalhando esses aspectos de como, né, essas tecnologias podem auxiliá-lo no dia a dia ali, talvez na utilização de um futuro diagnóstico, alguma coisa nesse sentido, ou ainda isso tá meio distante ali da formação do médico? Ainda a adoção está sendo bem devagar por parte das universidades, né? Então, por quê? Porque, né, as faculdades de medicina são muito dominadas pelos próprios médicos, né? Então, eles precisam ter essa maior abertura de pessoas de outras formações que não existe, tá? Em geral, não existe ainda nas faculdades de medicina, ou existe muito pouco nas faculdades de medicina, mas os alunos estão procurando, tá? Os alunos estão indo atrás, tá? Então, eu recebo muito contato de aluno de medicina da USP querendo programar, querendo desenvolver algoritmo no Python, querendo entrar na área de Machine Learning, inteligência artificial. Eles acabam vindo para o meu laboratório, que fica na Faculdade de Saúde Pública, que é do outro lado da rua aí da medicina,
medicina da USP. Então eles acabam vindo assim. Então, por mais que o ensino médico ainda esteja um pouco atrasado em relação a isso, né? A gente tem ouvido de alguns programas, de alguns cursos de medicina que estão começando a incorporar. A própria Faculdade de Medicina da USP teve um evento grande na semana passada sobre o ChatGPT, né? Eles estão querendo incorporar, a gente vai dar uma disciplina para os profissionais do Hospital das Clínicas sobre inteligência artificial. Então, está tendo um movimento. O movimento está começando. Não está sido tão rápido quanto em outras áreas, como, né, na Faculdade de Saúde Pública ou na Faculdade de Economia ou em outras áreas, mas está tendo essa transição muito por pressão dos alunos também, tá? Que estão muito empolgados. Teve uma pesquisa, acho que há 2 anos, né, que descobriu que uma parte importante dos alunos da medicina da USP não se viam clinicando, né, atendendo o paciente nas próximas décadas, né? Então eles estão tendo muito esse interesse de como eu escalo o meu impacto na saúde, né? Se é atender um paciente cada vez ou usar os meus conhecimentos para melhorar decisões escaláveis, né, ao redor do Brasil, né, principalmente nas regiões mais remotas do Brasil. Então está tendo esse movimento dos alunos, né, é uma característica muito grande da nova geração, uma nova geração muito baseada em dados, tá muito interessada com dados, uma geração que cresceu, né, na internet, onde a gente quantifica quase tudo, né, a gente quantifica aí os likes, quantifica as visualizações, quantifica tudo. Então uma geração diferente que gosta de análise de dados, gosta de entender, gosta de acompanhar esses números, né, essas quantificações, até na nossa vida social já quantificada, né, quantas pessoas viram aí o que eu postei, quantas pessoas curtiram o que eu postei, até a nossa vida social já quantificada, né, e essa nova geração está muito antenada com isso e quer usar essa quantificação não para essas coisas desnecessárias, né, que seria quantificar a nossa vida social, mas para quantificar mesmo decisões e usar esses dados para melhorar decisões, né? Então está tendo um movimento aí dos alunos que está chegando aí aos professores também, mas cada área a sua velocidade, né? Eu parei um pouco, antes me preocupava muito, né, essa velocidade aí das diferentes áreas, e uma hora, né, eu me dei conta que cada área tem o seu tempo, que vai descobrindo a seu tempo. A inteligência artificial é a maior revolução tecnológica da história, tá? Isso daí vai ficar claro aí para todo mundo aí nos próximos anos. Está começando a ficar claro, né, agora com a fama aí do ChatGPT, né, que as pessoas estão procurando um algoritmo de fato. As pessoas estão começando a ver, mas cada um a seu tempo, tá? Não é uma boa ideia ficar forçando, porque às vezes acaba assustando as pessoas. De fato, é uma tecnologia muito poderosa. Então, assim, as pessoas vão descobrindo aí ao seu tempo, tá? Mas eventualmente vai transformar tudo, vai transformar todas as profissões, assim como já transformou aí o nosso dia a dia, vai também transformar a área da saúde. Você comentou que vocês fazem pesquisas na área de câncer, e é interessante porque está alinhado também com um pouco o que a gente faz aqui no laboratório. Então, eu queria saber quais outras áreas vocês pesquisam também, além do câncer, e se essas pesquisas têm um alinhamento com o que o pessoal está pesquisando internacionalmente. Aí há um alinhamento, há uma busca seguindo na mesma direção. O que une o nosso laboratório é que está todo mundo interessado na técnica, né, nos algoritmos de machine learning e na área da saúde. Tá? Então, a gente teve uma pesquisa, por exemplo, no ano passado, de predição de risco de morte neonatal, né, que é morte no primeiro mês de vida. Né? O bebê acabou de nascer, qual é o risco de cada bebê morrer no primeiro mês de vida? A gente fez uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, e eles deram para nós, né, os dados de todos os bebês que nasceram em São Paulo, com as características de cada um desses bebês, e avisaram para a gente, ó, esse bebê morreu no primeiro mês, esse não morreu, esse morreu, esse não morreu. Aí a gente desenvolveu algoritmos que conseguiam predizer o risco de cada bebê morrer no primeiro mês de vida, dada as suas características que o bebê nasceu. A gente conseguiu resultados preditivos fortíssimos de vida, e a nossa ideia é um dia ter isso, à medida que a declaração de nascimento vivo vai se tornando eletrônica, né? O hospital vai lá, insere a informação do bebê, já vem os códigos de risco ali, e já aparece para auxiliar em tomar decisão. Em relação a grupos internacionais, sim, a gente tem várias parcerias internacionais, principalmente com universidades aí dos Estados Unidos, e como a gente só trabalha com machine learning, né, nós somos bem especializados aí na área, nós trabalhamos aí no estado da arte na área, então a gente tem essas parcerias onde a gente vai ensinar os pesquisadores, né, hoje a gente tem uma pós-doc, um laboratório que está em Harvard, temos também parcerias com a Universidade do Texas, onde os nossos alunos vão para lá para ensinar as técnicas, né, ensinar esses algoritmos aí de machine learning, ensinar porque a gente só faz isso da vida, né, então também
provavelmente se a gente não for o melhor, a gente está fazendo algo muito grave, né? Algo muito errado, né? E como eu falei, os algoritmos estão disponíveis online, o conhecimento está livre, tá? Então a gente tenta liderar essa área não apenas no Brasil, mas também avançar e auxiliar outros grupos aí ao redor do mundo no crescimento, no desenvolvimento dessa área, que vai ser aí a área mais importante aí para o futuro da saúde, né? E esses grupos crescendo fazem a gente também crescer e nos motivam a ser melhores, né? A área acadêmica é uma área extremamente competitiva, né? A gente está competindo aí com os melhores grupos do mundo, não são nossos adversários, né? Mas são nossos competidores, são os mesmos espaços aí nas revistas científicas, então é uma área bem meritocrática mesmo, e aí a gente o nosso laboratório tem uma tendência aí a abraçar isso, né? E querer crescer todo mundo junto, né? Então a gente sempre faz parcerias aí com vários grupos. No Brasil também temos, né, muitas parcerias com a Fiocruz, com algumas universidades do Nordeste também, né? Então, né, o interessante é que a gente quer ampliar mesmo e quer que todo mundo cresça junto. É interessante, né, porque quando a gente fala desses algoritmos, a gente já imagina a dificuldade para a coleta dessas informações para conseguir treiná-los, né? Para a gente conseguir fazer alguma análise com uma certa qualidade. E assim, o Brasil, né, me corrija se eu estiver enganado, possui um dos maiores serviços públicos de saúde do mundo, né? E eu acredito que seja uma excelente fonte de dados, né, de informações que podem ser usadas ali. Mas dentro desse universo, dentro dessa característica do serviço público, como que esses dados eles podem ser classificados em termos de qualidade, né? E como que vocês fazem essa engenharia, digamos assim, para conseguir, se existe, né, algum trabalho, talvez, de unificação dessas bases para conseguir desenvolver políticas de desenvolvimento para esses algoritmos de uma forma mais estruturada? Como que isso vem sendo feito, Alexandre? A qualidade dos dados é fundamental, tá? O algoritmo, se ele tiver dados de baixa qualidade, ele vai tomar decisões de baixa qualidade, ele vai aprender regras de baixa qualidade, tá? O algoritmo não consegue superar a baixa qualidade dos dados, tá? Porque é isso que ele está aprendendo, ele está usando esses dados para aprender. Então, né, na área de ciência de dados a gente sempre fala, né? Entra lixo, sai lixo, né? Se você coloca dados lixo, né, no teu algoritmo para ele aprender, a decisão dele vai ser um lixo também, não tem como dar a volta nisso, né? Então, qualidade de dados é fundamental. E a gente tem alguns bancos de dados de excelente qualidade no Brasil, né? Então, dados de nascimento, mais que 96% de todo o nascimento brasileiro é registrado, com a grande maioria das informações da declaração de nascimento vivo preenchidas, né, e de boa qualidade, como, por exemplo, peso ao nascer, idade gestacional, escolaridade da mãe, histórico de gravidezes da mãe. Então, um grande número de informações de todo bebê, praticamente todo bebê que nasce no Brasil. Temos bons dados também de óbito, também mais que 95% de todos os óbitos no Brasil são registrados, com informação sobre idade dessa pessoa que foi a óbito, sexo, escolaridade, causa de óbito, doenças associadas que essa pessoa tinha. Então, também grandes dados com muita qualidade, principalmente num país grande e complexo quanto o Brasil, né? A gente conseguir essa qualidade de dados é coisa que nem países pequenos e desenvolvidos conseguem. Então, nosso sistema de nascimento e de óbito é excelente. Temos outros sistemas de saúde que têm alguns problemas, né? Por exemplo, os dados de notificação compulsória. A gente tem um conjunto de doenças que, se algum profissional de saúde tiver contato com algum paciente, caso confirmado ou suspeito dessa doença, o profissional de saúde tem que notificar essa informação. Até que entraria boa parte das doenças infecciosas graves, cólera, os casos de dengue, a Covid tem que notificar. Então, essas doenças infecciosas aí que podem se alastrar rapidamente são de notificação compulsória. Porém, né, a gente sabe que boa parte desses dados, dessas informações, não são notificadas por sistema, então é um sistema incompleto do ponto de vista epidemiológico. Há informações também sobre internação dos pacientes, às vezes não são muito bem preenchidas, informações sobre consultas ambulatoriais, às vezes, né, poucos dados aí que são preenchidos, e só tem dados do SUS também, de internação e de consultas ambulatoriais, é só SUS. Então a gente acaba perdendo boa parte do contato dos pacientes, né, no sistema de saúde, principalmente os pacientes do sistema suplementar, do sistema privado de saúde. Tá? Então, assim, depende do banco de dados, né? A gente tem banco de dados muito
muito bons que eu recomendaria, os dados de nascimento e dados de óbito, mas esse meio termo entre o nascimento e o óbito, às vezes, não é informação de muita qualidade. Então, precisa ter cuidado, então, ou ir para dados públicos ou analisar dados de alguma coleta de qualidade, né? Alguma coleta de dados bem feita para algum grupo de pesquisa, né? Então, por exemplo, o grupo de pesquisa está acompanhando pacientes com Chagas, né? E eles têm dados de, por exemplo, 10 anos de 2.000 pacientes que eles estão acompanhando e tem toda a informação do que acontece com esses pacientes, né? Quem tem problema cardíaco, quem vai a óbito, quem sobrevive, etc. Então, é um prato cheio para algoritmos de machine learning. Irem aprendendo o risco de cada paciente com doença de Chagas acabar tendo uma doença cardiovascular, por exemplo, ou ir a óbito, por exemplo. Então, existem essas duas fontes que dá para utilizar, tanto os dados públicos, dependendo do banco de dados, quanto dados de coleta mesmo, ativa, por parte de um grupo de pesquisa. Bom, você falou dessa parte de coleta de dados, aí a gente acaba esbarrando também um pouco na LGPD, né? Até eu e o Johnny, a gente pesquisou um pouco nos últimos meses aí, para entender um pouco melhor, mas queria saber de vocês, como é que vocês lidam, porque aí entra um pouco em dados sensíveis, você falou que os modelos ficam disponíveis, né? Só que tem que tomar um certo cuidado com os dados que você utilizou e o que fica disponível para o público, porque tem informações pessoais lá que o pessoal fala que são os dados sensíveis, né? Então, como é que vocês lidam com essa questão aí? Exatamente, a gente não pode receber dados identificados dos pacientes, né, que seriam dados facilmente, nos quais você facilmente consegue apontar quem que é essa pessoa. Por exemplo, dados de nome do paciente, dados do RG desse paciente, e-mail desse paciente, telefone desse paciente. Nada disso a gente pode receber e nem temos nenhum interesse em receber. Isso aí é uma informação completamente irrelevante para o algoritmo. O teu número de telefone, isso aí não é informação preditora de forma alguma sobre qualquer problema de saúde relevante, né? Qual a sequência de números do teu telefone, totalmente irrelevante. Então, o que a gente faz? Às vezes, nessa parceria, sem querer, algum grupo manda para a gente um banco de dados com essas informações. Segundo a LGPD, a gente não pode apagar, no sentido que, se eu receber essa informação, a LGPD já incide no meu projeto, mesmo que esteja uma pesquisa puramente científica. Ela também tem que saber diferenciar isso. Pesquisas puramente científicas, sem um fim comercial, a gente, se receber o banco de dados não identificado, né, não posso receber, e se receber, não é simplesmente apagar essas informações. Se eu receber essas informações, esse banco de dados com dados identificados, eu tenho que apagar o meu e-mail, apagar esse banco de dados no meu computador e retornar para os nossos colaboradores um e-mail falando que, mande, por favor, de novo esse banco de dados sem essa informação dos pacientes, porque eu não posso apagar, você tem que mandar direto. Aí esses colaboradores mandam para a gente, aí tudo certo. Aí já a LGPD não incide diretamente nos nossos resultados, desde que a gente não use para nenhum fim comercial. Tem que ser fim puramente científico. Tá? Então, a gente toma esse tipo de cuidado, obviamente. Se alguém estiver ouvindo aqui, tiver uma startup, uma empresa, outra coisa totalmente diferente. Tá? Precisa dar uma lida ali na LGPD, mas como a gente trabalha com fins puramente de saúde, é isso que a gente tem que ficar atento, de nunca receber nenhum dado identificado o paciente, que daí, se a gente for usar para fins puramente científicos, não tem nenhum problema. Bacana. Agora, Alexandre, pelo que eu entendi, né, nesse contexto das suas pesquisas, elas estão ali, né, trabalhando em informações, lidando com informações que são de interesses, né, de órgãos, por exemplo, públicos, né? Então, você tem ali uma interface com o governo, talvez essas informações sejam de interesse deles para tomada de decisão, talvez em investimentos em saúde, alguma coisa nesse sentido. Trazendo isso um pouco mais para a ponta, né, ali do atendimento com o paciente, para os hospitais, a gente já consegue enxergar essa área atuando ali em algum hospital onde o paciente consiga já ter alguns benefícios, né, ou se não mesmo ser afetado, né, pela inteligência artificial, pelos algoritmos que vocês estão trabalhando? Assim, principalmente em questão de gestão hospitalar. Já se usa muito machine learning, muito inteligência artificial, porque, assim, de novo, né, não é uma decisão direta de vida ou morte, né? Eu estou tentando organizar, otimizar a minha alocação dos pacientes ao longo do dia, otimizar minha fila de pacientes, etc. Então, nessas áreas já se usa, sim, inteligência artificial. Agora, no auxílio clínico, em princípio, ainda não, tá? Eu acho que esse tipo de algoritmos, para auxiliar o médico diretamente, ele tem que passar por algum tipo de estudo clínico randomizado, né? Por quê? Porque por mais que não seja essa
a intervenção, né? Ou seja, o algoritmo dá um prognóstico para esse paciente, não é essa a intervenção, porque isso vai sempre passar para o médico. Porém, os médicos vão começar a ver que o algoritmo funciona e eles vão começar a seguir esse algoritmo. É que nem a gente segue o Waze. Tá? O Waze me manda em frente, eu vou em frente, a não ser que eu tenha alguma informação que eu sei que o Waze não tem. Tá? Por exemplo, acabou de ter um acidente ali na frente. Nesse momento, eu sei que o Waze não sabe disso. Ele vai continuar me mandando em frente. Eu, como sei que o Waze sabe, tenho essa informação a mais que o Waze, eu vou virar à direita e vou fugir desse acidente que acabou de ocorrer. Então vai ser exatamente assim na área da saúde. Tá? Então o profissional de saúde não vai ser obrigado a seguir o algoritmo, porém o algoritmo funciona. E ele vai acabar seguindo o algoritmo, a não ser que esse profissional de saúde tenha alguma informação privilegiada que esse algoritmo não tem. E aí esse profissional não só pode ir contra o algoritmo, como deve e contra o algoritmo. Tá? Então vai ser muito parecido com isso. O problema é que a consequência do Waze é muito pequena. Tá? Eu ir lá e ficar mais 1 minuto, 5 minutos no trânsito é uma consequência muito pequena comparado ao algoritmo errar a gravidade desse paciente e esse paciente acabar indo a óbito. Tá? Então, por mais que inteligência artificial na área da saúde não seja a intervenção, né, os médicos vão começar a seguir esse algoritmo porque ele funciona, que nem a gente segue o Waze. Então, acho que a gente precisa de muito mais teste, muito mais certeza que esses algoritmos estão funcionando, que esses algoritmos são generalizáveis, que não são preconceituosos. Então, muitas validações aí por trás, porque decisões de vida ou morte são mais consequentes mesmo. Tá? Então, na atenção clínica ainda não está sendo usado, eu espero que, né, se está sendo usado, provavelmente não tem nenhuma liberação, né, em termos da Anvisa, etc. Porém, estamos tentando fazer esse tipo de pesquisa para garantir a qualidade desses algoritmos e colocar eles o mais rapidamente em prática. A gente também queria perguntar em relação a como que é o feedback dos médicos em relação à inserção desses modelos no dia a dia. Você já deu uma certa comentada, mas acho que é um tema importante também, né? Como é que eles veem esses modelos no dia a dia aí? A gente tem a nossa experiência, né, que é um pouco anedótica, né, de conversar com os profissionais, em geral super empolgados, mas a partir do momento que o médico entende o que é inteligência artificial, né, entende que essa questão que a gente jamais deixaria um algoritmo tomar decisões automatizadas de vida ou morte, e senão o responsável sou eu, né, então eu jamais deixaria isso, eles que virem ali. Não, a gente vai passar as informações aí para os profissionais de saúde e eles vão continuar tomando toda a decisão. Tá? Então, a partir do momento que os profissionais ficam sabendo disso, né, eles ficam extremamente empolgados a finalmente ter algum auxílio à decisão, coisa que eles não têm hoje. Aí nós fizemos uma pesquisa no fim do ano passado, onde nós testamos a aceitação de um aplicativo de inteligência artificial que dava os resultados, ainda, né, em fase beta, obviamente, não para colocar na prática clínica, era apenas um teste do aplicativo, dava os resultados de diagnóstico e prognóstico de Covid. E analisamos, né, e depois aplicamos um questionário para esses médicos para saber o que eles acharam, e a grande maioria ficou bem empolgado com essa possibilidade, né? Eles gostaram muito dessa ideia de poder solicitar esse auxílio. Tá? Então, eu acho que a tendência, assim, é que só aumente, assim, essa abertura aí dos profissionais, à medida que esses algoritmos vão chegando, os profissionais vão começar a ver. Esse algoritmo está tirando um fardo, né, de tomar esse estresse da minha vida diária, de tomar decisões de vida ou morte sem nenhum auxílio, sem nenhuma orientação. Os algoritmos vão começar a dar esse auxílio caso o profissional de saúde queira, né, e eu tenho certeza que vão querer, porque vão ver que funciona. Tá? E aí, tomando melhores decisões, né, é bom não só para o paciente, né, que vai resolver o seu problema mais rapidamente, mas para o próprio médico. As pessoas vão começar a ir mais ao hospital. Tá? Por quê? Porque elas vão ver que sempre quando elas vão lá, naquele médico que usa o algoritmo, que usa o robozinho, o problema é resolvido. Tá? Por que eu vou ficar em casa passando dor, tá? Nessa incerteza, preocupado, estressado? Sempre quando eu vou no hospital, o algoritmo lá, o médico lá usa aquele algoritmo e o meu problema é resolvido. Eu recebo o melhor medicamento, a melhor intervenção e o meu problema passa. Eu vou começar a ir mais ao médico, eu vou começar a ir mais no hospital. Isso vai aumentar os salários, vai aumentar as oportunidades de trabalho dos profissionais de saúde, aumentando a demanda por eles também. Tá? Então vai beneficiar não apenas os pacientes, como também os profissionais de saúde. E, Alexandre, além dos algoritmos de machine learning para essas aplicações que você já nos explicou até agora, vocês já chegam a trabalhar com outros tipos de dados, por exemplo, processamento de imagens, ou se não mesmo de texto, eventualmente? Vocês já estão chegando a olhar para essas aplicações?
Vocês têm acesso, digamos assim, à parte de imagens, por exemplo? A área de machine learning, ela tem duas grandes áreas, né, que são dados estruturados e dados não estruturados, né, onde o conjunto de algoritmos que funciona bem para cada uma dessas duas áreas é muito diferente. Tá? Então, hoje, para dados não estruturados, que seriam dados de imagem, dados de texto, o estado da arte são os transformers, né, que são avanços aí de algoritmos de deep learning, de aprendizado profundo. Tá? Então, seguiram por esse caminho, foram ajustando, etc. Esse tipo de algoritmo, né, que é o que funciona muito bem para o ChatGPT, por exemplo. Né? Funciona muito bem para texto, muito bem para imagem. Quando a gente traz para dados de planilha, né, dados estruturados, eles não funcionam bem, tá? Eles erram muito, eles não entendem o que está acontecendo, tem uma tendência muito grande ao sobreajuste, etc. Então, no caso de dados estruturados, que seriam dados que cabem numa planilha, que funcionam bem numa planilha, que seria basicamente tudo menos texto e imagem, o estado da arte são algoritmos baseados em árvores de decisão, tá? Cujo estado da arte hoje é o gradient boosting, tá? Que são algoritmos aí que vão otimizando o erro sequencialmente das árvores. Tá? Eles funcionam muito bem para dados que você coloca numa tabela e são a grande maioria dos dados coletados na área da saúde. Tá? Então, regiões remotas do Brasil, que é onde a gente quer ter um impacto no nosso laboratório, não coletam muitos dados de imagem, não. Tá? Muito poucos dados de imagem. Então, na área da saúde, dados de imagem é uma minoria da minoria dos dados que são coletados na área da saúde. A grande maioria dos dados são estruturados, né? Por exemplo, o exame de sangue, número de leucócitos, número de linfócitos, sintomas do paciente, qual é a temperatura, batimento cardíaco, tudo, respiração, frequência respiratória, tudo isso são dados estruturados, que são a grande maioria dos dados que são coletados aí na área da saúde. Nós, como laboratório de saúde, né, nós queremos ter o maior impacto possível no Brasil, principalmente regiões mais remotas, mais pobres. Então, a gente usa esse tipo de dados que tem como estado da arte esses algoritmos aí de gradient boosting, principalmente o XGBoost, LightGBM, CatBoost, todos que melhor funcionam. A gente até vira e mexe, testa os transformers aí, mas não funcionam bem para esse tipo de dados. E como é muito difícil, né, é uma área que já muda muito rapidamente, é muito difícil a gente querer abraçar o mundo. Né? Se a gente querer precisar fazer tudo, a gente vai acabar fazendo tudo mal, né, ou fazer tudo mais ou menos. Então, a gente optou aí pelos dados estruturados, né, e que já nos dão muito trabalho, porque a área muda muito rapidamente também. Tá? Novas técnicas vão aparecendo, novas estratégias de rebalanceamento, de otimização de hiperparâmetros. Isso aí vai tudo mudando muito rapidamente. Então, já é um grande desafio a gente ficar dentro do estado da arte para dados estruturados, que acaba focando nisso em vez de focar em imagem e texto. Você até já comentou um pouco do ChatGPT. Como que você acha que ele vai impactar, agora pensando um pouco mais na área médica? Porque, basicamente, a gente, principalmente nessa parte de código, você pode pedir, passar as instruções para ele e ele te devolve os códigos, certo? Então, é um algoritmo gerando o código que você vai treinar um algoritmo. Como que você acha que ele vai impactar, principalmente olhando para essa área médica? Na área médica, então, é o tipo de algoritmo que a gente chama de generativo, né? Ele está gerando um produto. Então, por mais que ele não saiba a resposta, ele te dá uma resposta, normalmente de uma forma bem, como se tivesse muita autoridade sobre o tema, né? Por mais que ele não saiba, ele dá uma resposta. Então é generativo, ele está gerando um produto. Tá? Ele não está analisando incerteza. O que nós fazemos na área da saúde é algoritmo preditivo, ou seja, o algoritmo ele aprende com os dados de fato dos pacientes, consegue te dar uma probabilidade. O ChatGPT está aprendendo com informação básica da literatura. Então, por exemplo, né, quero saber se esse resultado de glicemia de jejum de 130 é indicativo de diabetes ou não. Isso daí está na literatura. Acima de 125, isso é considerado diagnóstico clínico, de certa forma, de diabetes. Então, ele aprendeu isso, ele vai lá e te fala, não, esse paciente com esse exame aqui de glicemia de jejum, isso daí é considerado um caso clínico de diabetes, etc. Então, ele não está descobrindo algo novo, o ChatGPT. Tá? Ele está usando as informações conhecidas já pelos médicos, que às vezes não conhecem de todas as doenças, tá? Estou usando o exemplo de diabetes, que todos os médicos conhecem, mas às vezes você tem exemplos parecidos de doenças mais raras que os médicos não sabem. O algoritmo ele aprendeu com essa literatura, ele consegue falar, esse exame aqui é porque o paciente tem essa doença X, etc. Tá? Então isso é um auxílio extremamente importante, eu acho que muitos médicos vão usar, mas é um auxílio que não está descobrindo uma coisa nova, por exemplo. Né? É uma ferramentazinha, nesse caso, que está juntando as informações que já são conhecidas, amplamente conhecidas. Nosso laboratório, a gente faz descoberta mesmo. Tá? Então, o algoritmo ele consegue aprender
a interação complexa de fatores e, com isso, aprender se esse paciente aqui vai a óbito no próximo ano, por exemplo, porque ele aprendeu com dados de milhares e milhões de pacientes. Não é o que o ChatGPT faz. O ChatGPT ele aprendeu com a literatura mais geral, com os conhecimentos, de fato, da literatura médica. Isso não quer dizer que não tenha um impacto importante, como eu falei. Primeiro impacto importante é ajudar os médicos nas coisas que eles não sabem, que é muito difícil saber para todas as doenças, né? Saber o diagnóstico, como estabelecer diagnóstico em todas as doenças. Tem muita doença rara no mundo, então os médicos já estão usando o ChatGPT para esse tipo de coisa. Outra coisa que o ChatGPT vai ser usado, que é outra coisa que eu falei também, é essa questão de digitar a informação. Então, eu já tenho uma parceria que saiu essa semana da OpenAI, da Microsoft, com uma startup, que é exatamente para isso, para preenchimento automático de prontuário eletrônico. Então, o médico vai conversar com o paciente, uma ferramenta que nem o ChatGPT, um algoritmo que nem o ChatGPT, vai ouvir a conversa e vai preencher o prontuário eletrônico automaticamente. Uma outra forma que algoritmos como o ChatGPT podem usar na medicina é resumir prontuário eletrônico. Então, se o paciente vai muito no hospital, ele já fez 100 exames, já teve 30 diagnósticos, já tomou 20 medicamentos, então é um prontuário eletrônico gigante. Você pode falar o quê? ChatGPT, me resume aqui esse prontuário eletrônico, conheço toda essa história, todas essas consultas, todas as informações, me resume o que é importante. Aí o ChatGPT pode falar, não, o que é importante aqui é, vi que tem um diagnóstico de HIV/AIDS desse paciente há 5 anos atrás. Isso é uma informação super importante. Vi que esse paciente foi internado na UTI ano passado, por exemplo. Ele vai filtrando, né, o que é ruído do que é, de fato, informação importante para auxiliar o médico no seu diagnóstico. Então, ler esse prontuário eletrônico, dar um resumo e passar para o médico vai ser outra área muito importante que algoritmos generativos vão trazer na área da saúde. Então, o potencial aí de uso é bem grande e é um potencial real mesmo, é uma coisa que vai acontecer, assim, que está para sair em breve, porque a tecnologia existe, é só aplicá-la e criar um produto mesmo que seja de fácil uso pelos médicos. E como última pergunta, a gente gostaria de saber, assim, um panorama um pouco mais amplo, né? Quais são os maiores desafios, né, que você enxerga para a utilização da IA, né, para a consolidação dela dentro, assim, do ambiente da saúde, né? O que você espera, assim, além das aplicações que você já comentou, né, para os próximos desenvolvimentos e a utilização dela, né, dentro da área da saúde? Seria interessante, né, fazer um panorama geral para a gente poder fazer uma consolidação aí do nosso bate-papo hoje, né? Bacana. Eu acho que a gente tem 2 grandes desafios, né? O primeiro seria a qualidade dos dados. A gente precisa que os hospitais, os profissionais de saúde levem a sério cada vez mais essa questão de qualidade de coleta de dados, né? Porque são esses dados que vão alimentar os algoritmos para auxiliarem eles em decisões importantes, né? Que é um dos motivos aí que historicamente os profissionais de saúde não gostam de coletar dados, porque eles nunca veem um retorno. É uma grande chatice ficar lá coletando sintomas do paciente e não receber nada de volta, tá? Então, com a inteligência artificial, vamos começar a receber alguma coisa de volta, né? Um auxílio direto à tomada de decisão. Então, é um grande desafio e espero que a gente consiga avançar nisso, na qualidade dos dados, para treinar os algoritmos. O segundo desafio é trazer profissionais de machine learning para a área da saúde, né? O grande problema é que machine learning, a área de machine learning, né? O grande problema não, é uma coisa ótima, assim, mas para a área da saúde é o grande problema que machine learning, esses profissionais têm alta demanda de mercado e recebem salários muito altos. Qual que é o problema disso? As empresas que têm a possibilidade de pagar salários altíssimos são essas que vão pagar, que hoje em dia é basicamente no Brasil banco, né? E uma coisa que o meu laboratório tem, né? Que são alunos pesquisadores na área de machine learning em saúde que trabalham em bancos. A grande maioria dos meus alunos trabalham em bancos e eles sempre me falam isso: professor, eu queria muito trabalhar na área da saúde com machine learning, mas os salários são incompatíveis, né? O banco me paga ordens de magnitude mais do que um hospital me oferece, tá? Por quê? Porque, em primeiro lugar, o banco tem lucros absurdos, né? Então eles têm muito dinheiro para gastar com esse tipo de profissional. E eles já viram muito antes a importância de machine learning para a tomada de decisão, enquanto os hospitais estão aí patinando, né, descobrindo ao seu tempo sobre a importância de dados para melhorar decisões, né, e ainda não estão pagando os salários que esses profissionais merecem receber, dada a sua importância, né? Então, esses profissionais acabam indo muito mais para essas outras áreas, principalmente grandes empresas de tecnologia ou de bancos, que pagam os salários que eles merecem receber, que são extremamente altos, né, dada a sua importância desses profissionais nessas empresas, né? Então, a gente tem esses 2 desafios hoje na área para aplicar machine learning em saúde. A primeira é a qualidade de banco de dados, e a segunda, trazer mais pessoas para a área e que queiram trabalhar dentro da área da saúde e que os hospitais, os operadores de saúde, comecem a pagar o salário que esses profissionais devem receber.
Muito bom. Mais alguma observação, Lucas? Não, acho que é isso. Só agradecer, professor. Obrigado pelo papo aí. Valeu mais uma vez, professor, pela disponibilidade. Foi uma excelente conversa. Então, a gente encerra mais essa participação, né, com o professor Alexandre. E vocês que estão assistindo, que eventualmente gostaram do programa, acessem as nossas redes sociais. Tem os canais também em que vocês poderão indicar temas para que a gente discuta durante os nossos programas. E divulguem, compartilhem. E qualquer dúvida também, entre em contato conosco, que estaremos aqui sempre para suportá-los aí, e conversar, enfim, para a gente poder aprender junto. Muito obrigado a todos aí. E aí, gostou desse Mauá-cast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!